O filho do presidente Lula está na mira da Polícia Federal por suspeita de receber R$ 300 mil por mês do maior esquema de fraude do INSS da história. E hoje vou te mostrar tudo que o governo tenta esconder. Bloco 1. O filho do presidente no esquema do INSS. Para entender o que está acontecendo, você precisa saber que o esquema do INSS começou a ser investigado em abril de 2025, quando a Operação Sem Desconto cumpriu 211 mandados e prendeu 6 pessoas em 13 estados. O centro do esquema é Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, apontado como operador de um sistema que descontava mensalidades irregulares de aposentados e pensionistas, gerando uma arrecadação de R$ 2 bilhões em um único ano. E é exatamente aí que aparece o nome de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente, mencionado em mensagens interceptadas pela PF como possível destinatário de pagamentos regulares do careca do INSS. A PF identificou que o careca do INSS foi perguntado sobre o destino de um pagamento de R$ 300 mil, e ele respondeu que seria para o filho do rapaz, expressão que os investigadores entendem como referência a Lulinha, filho do presidente. Esse dinheiro teria passado pela empresa RL Consultoria, da empresária Roberta Luchinger, apontada como possível intermediária financeira, e que recebeu R$ 1,5 milhão da Brasília Consultoria, apontada como empresa de fachada. Em dezembro de 2025, uma operação da PF apreendeu um envelope endereçado ao nome de Lulinha na posse de uma amiga dele, e as mensagens interceptadas mostram o careca do INSS preocupado com a apreensão, acharam o envelope do nosso amigo. Além disso, documentos citados no requerimento da CPMI mostram que Lulinha e o careca do INSS viajaram juntos em classe executiva de São Paulo para Lisboa em novembro de 2024, com bilhetes que custam entre R$ 14 mil e R$ 25 mil, e a suspeita de que o lobista pagou. Um ex-funcionário do careca do INSS prestou depoimento à PF e à CPMI afirmando que o lobista mencionava pagamentos para Lulinha de forma recorrente, e que o interesse era que Lulinha facilitasse acesso em Brasília. A defesa de Lulinha nega tudo, diz que ele não tem vínculo com as fraudes, não recebeu valores criminosos, e que as menções ao nome dele são indiretas e sem prova conclusiva, mas a PF discorda e pediu a quebra de sigilo. Bloco 2. A votação que o governo tentou anular. Em 26 de fevereiro de 2026, a CPMI do INSS aprovou, em votação simbólica, a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático de Lulinha, em sessão que virou palco de confusão e briga entre governistas e oposição. O presidente da CPMI, o senador Carlos Viana do Podemos de Minas Gerais, proclamou a vitória da oposição declarando 7 votos contrários entre os governistas, mas parlamentares da base dizem que as imagens ao vivo mostravam pelo menos 14 votos contrários. A sala da comissão virou cena de bagunça. Parlamentares governistas correram para o gabinete do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, pedindo que ele anulasse a votação por suposta irregularidade na contagem dos votos. Alcolumbre ouviu os parlamentares, mas não se posicionou, e em nota, o gabinete informou que analisará se o pedido de anulação é cabível ou não, o que deixou o governo numa corrida contra o tempo. O governo contava que os dados do COAF levariam de 2 a 3 semanas para chegar, tempo suficiente para Alcolumbre anular a decisão, mas Carlos Viana acionou o COAF já em 27 de fevereiro pedindo prazo de apenas 5 dias. Viana declarou: a CPMI cumpre rigorosamente suas decisões e seguirá executando cada medida aprovada pelo colegiado, com transparência, responsabilidade e estrita observância legal. A corrida entre oposição e governo está aberta. Na mesma sessão, a CPMI aprovou 87 requerimentos de uma vez, incluindo as quebras de sigilo do Banco Master e da Credit Sexta, e até convocações de ex-parlamentares e do sócio do Banco Master, Augusto Ferreira Lima. Bloco 3. O STF na Berlinda Internacional. The Economist expõe o escândalo. Em 24 de fevereiro de 2026, a revista britânica The Economist, uma das mais respeitadas do mundo, publicou um texto com o título A mais alta corte do Brasil está envolta em um enorme escândalo. A publicação narra as conexões entre ministros do STF e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, liquidado pelo Banco Central em novembro de 2025 por suspeitas de fraude, e diz que os juízes mais poderosos do Brasil têm relação excessivamente próxima com a elite empresarial. Sobre Dias Toffoli, a Economist diz que ele era o relator da investigação do Master no STF, viajou de jatinho particular com o advogado Augusto de Arruda Botelho, que defende diretores do banco, e é sócio anônimo de um resort investido por fundo ligado a Daniel Vorcaro. Quando as conexões vieram à tona, Toffoli pediu para sair da relatoria do caso em 12 de fevereiro de 2026, mas Economist destaca que ele nega qualquer irregularidade e diz que as acusações se baseiam em especulação.
Em relação a Alexandre de Moraes, a revista cita o contrato do escritório de advocacia de sua esposa, Viviane Barci de Moraes, com o Banco Master, prevendo 3,6 milhões de reais por mês durante 36 meses, o que totaliza até 129 milhões de reais. Após as revelações sobre o contrato da esposa, Moraes usou o inquérito das fake news, do qual é relator, para abrir investigação contra servidores da Receita Federal por suposto vazamento de dados sigilosos de ministros e seus familiares. A Economist classifica esse movimento como difícil de conciliar, usar um inquérito de fake news para investigar fiscais da Receita que teriam vazado dados dos próprios ministros do STF. O presidente do STF, Edson Fachin, propôs a criação de um código de ética para os ministros, inspirado nas experiências dos Estados Unidos e da Alemanha, com relatoria da ministra Carmen Lúcia, uma tentativa de melhorar a imagem do tribunal. A resposta de Toffoli e Moraes foi imediata. Ambos disseram que nunca julgaram caso com conflito de interesses e que o código de ética é desnecessário. E a Economist conclui: seus adversários no Congresso estão de olho. A revista ainda lembra que em 2019 Moraes usou o inquérito das fake news para mandar remover da internet artigo da revista Cruzoé que relatava ligações de Toffoli com o chefe da Odebrecht. Só voltou atrás pela indignação pública. Bloco 4. O cenário eleitoral. Flávio Bolsonaro ultrapassa Lula no segundo turno. No mesmo dia em que o escândalo do INSS e do STF domina o noticiário, chegam os dados da pesquisa Paraná Pesquisas, registrada no TSE sob o número BR 0797422026, com 2.080 eleitores entrevistados entre 22 e 25 de fevereiro de 2026. Pela primeira vez desde que Flávio Bolsonaro lançou sua pré-candidatura em dezembro de 2025, o senador aparece numericamente à frente de Lula em um cenário de segundo turno, 44,4% de Flávio contra 43,8% de Lula. A diferença está dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais, portanto é empate técnico, mas a tendência é clara. De janeiro para fevereiro, Flávio cresceu 2,2 pontos e Lula caiu 1 ponto no confronto direto. No primeiro turno, Lula tem 39,6% e Flávio 35,3% em um dos cenários, diferença de 4,3 pontos percentuais, que era de 6,7 pontos em janeiro, ou seja, a vantagem do presidente encolheu 2,4 pontos em apenas um mês. O número que mais assusta o PT, 52,2% dos eleitores dizem que Lula não merece ser reeleito, contra 43,9% que defendem a continuidade do presidente, maioria da população quer mudança. Na votação espontânea, sem apresentar nomes, Flávio subiu de 12,1% para 14,8% das intenções de voto, enquanto Lula oscilou apenas 0,5 ponto percentual para cima, indo de 25,5% para 26%. É a segunda pesquisa na mesma semana mostrando o mesmo fenômeno. A Atlas Bloomberg, na terça-feira, também colocou Flávio 0,1 ponto à frente de Lula no segundo turno. Não é coincidência, é tendência. Os demais pré-candidatos ficam muito atrás. O governador Ratinho Júnior chega a 7,6% no primeiro turno, enquanto Romeu Zema marca 3,8%. A disputa está concentrada entre Lula e Flávio. Mas há uma variável que ainda pode mudar tudo: o prazo de 4 de abril de 2026, quando Tarcísio de Freitas precisaria deixar o governo de São Paulo se quiser disputar o Planalto, e a ala do PL que prefere Tarcísio ainda existe. Bloco 5. O fio que conecta tudo, um padrão de poder sem controle. Veja o padrão que se repete hoje. Quando o poder é questionado, a resposta não é transparência, é tentativa de anular votação, investigar quem vazou os dados e recusar código de ética. A CPMI vota para quebrar sigilo de Lulinha. O governo tenta anular a votação. O STF é exposto por ligações com o Banco Master. Os ministros investigam quem revelou os dados e recusam código de ética. É o mesmo manual. Usar o poder institucional para proteger os próprios interesses e atacar quem expõe. O STF usa inquéritos secretos. O governo usa o presidente do Senado. E o resultado é sempre o mesmo: opaco. Enquanto isso, o aposentado brasileiro que teve desconto irregular no benefício paga a conta, 2 bilhões de reais desviados em um ano, enquanto políticos e ministros debatem quem pode ter vazado qual dado. E o eleitor percebeu: 52,2% dizem que Lula não merece ser reeleito. Não é coincidência que esse número apareça na mesma semana em que o filho do presidente está sendo investigado pela PF. A The Economist não é veículo de direita, é uma das revistas mais respeitadas do mundo há 183 anos, lida por líderes mundiais e investidores globais, e ela está dizendo que o STF brasileiro tem problema sério de credibilidade. Esse é o custo de décadas de poder sem controle. Quando o escândalo cresce além das fronteiras do Brasil, não tem mais como controlar a narrativa nem calar as vozes que expõe. Bloco 6. Os detalhes que a mídia grande não está destacando.
Você sabia que o Banco Master foi liquidado pelo Banco Central em novembro de 2025 por suspeitas de fraude, e que o controlador Daniel Vorcaro é o mesmo que aparece ligado a Toffoli e a Moraes pelas investigações? O fundo que comprou a fatia do resort da família Toffoli tinha como acionista o pastor Fabiano Zettel, cunhado e operador financeiro de Daniel Vorcaro, uma conexão que a Economist detalhou para o mundo inteiro ver. Outro ponto ignorado. A Economist lembra que a ministra Gilmar Mendes organiza anualmente em Lisboa um encontro com políticos, magistrados e empresários, alguns deles com processos em andamento no tribunal. E que o nepotismo no judiciário brasileiro é disseminado. Levantamentos indicam processos em que parentes de ministros do STF atuam como advogados nos próprios tribunais superiores. No caso do INSS, outro dado relevante, a CPMI foi criada em 20 de agosto de 2025, tem prazo de funcionamento próximo do fim, e isso explica a pressão dos governistas para anular qualquer votação que prejudique o governo. O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar do PP do Alagoas, assinou o requerimento de quebra de sigilo de Lulinha argumentando que a PF precisa dos dados bancários para confirmar ou descartar a suspeita de que ele era sócio oculto do esquema. Outro dado importante, em votação anterior da CPMI, o colegiado não tinha alcançado apoio suficiente para convocar Lulinha, o que mostra que a composição e a pressão política mudaram, e agora a oposição tem força para avançar. Bloco 7. O que vem por aí? As próximas semanas decisivas. Nos próximos dias, o COAF tem 5 dias para responder ao pedido de Carlos Viana. Se os dados chegarem antes de Alcolumbre anular a votação, a oposição terá acesso às movimentações financeiras de Lulinha. O governo sabe que se os dados do COAF confirmarem os repasses suspeitos, o estrago político será enorme, especialmente com a pesquisa mostrando que 52,2% dos eleitores já querem mudança em 2026. Ao mesmo tempo, o Congresso debaterá se abre processos de impeachment contra ministros do STF após as eleições de outubro. A Economist já alertou que a direita pode ter cadeiras suficientes para isso no Senado. E o STF tem em pauta o julgamento sobre a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, com placar de 3-0 para considerar inconstitucional, uma decisão que pode afetar empregos em setores que concentram mão de obra intensiva. No cenário eleitoral, o PT precisa definir a estratégia para palanques estaduais, enquanto Flávio Bolsonaro cresce semana a semana e os outros candidatos da direita como Caiado e Ratinho ficam muito atrás. Bloco 8. Recapitulação dos fatos do dia. Primeiro fato. Em 26 de fevereiro, a CPMI do INSS aprovou, sob protestos, a quebra dos sigilos de Lulinha, e Carlos Viana acionou o COAF em 27 de fevereiro com prazo de 5 dias para envio dos dados. Segundo fato, a PF apontou ao STF, e o ministro André Mendonça autorizou em janeiro, que Lulinha seria suspeito de receber R$300 mil mensais do careca do INSS como sócio oculto do esquema bilionário de fraudes. Terceiro fato, em 24 de fevereiro de 2026, a The Economist publicou que o STF está envolvido em enorme escândalo, citando Toffoli com jatinho e resort do banqueiro Daniel Vorcaro, e esposa de Moraes com contrato de até R$129 milhões com o Banco Master. Quarto fato, pesquisa Paraná Pesquisas, registrada no TSE, com 2.080 eleitores, divulgado em 27 de fevereiro, mostra Flávio Bolsonaro pela primeira vez numericamente à frente de Lula no segundo turno, 44,4% a 43,8%. Quinto fato, 52,2% dos eleitores dizem que Lula não merece ser reeleito, maioria absoluta da população quer mudança em 2026, segundo o mesmo levantamento do Paraná Pesquisas. Sexto fato, governistas tentaram anular a votação da CPMI alegando que Carlos Viana fraudou a contagem, foram até Alcolumbre, mas o presidente do Congresso não se posicionou até agora. Sétimo fato, Toffoli e Moraes se recusaram a apoiar o código de ética proposto por Fachin para o STF, os próprios ministros que estão no centro do escândalo não querem regras de conduta. Oitavo fato, Moraes investigou servidores da Receita Federal por vazamento de dados sigilosos de ministros, usando o inquérito das fake news como ferramenta para isso, segundo a Economist. Nono fato, o Banco Master foi liquidado pelo Banco Central em novembro de 2025 por suspeitas de fraude, e seu controlador Daniel Vorcaro é o mesmo que aparece com ligações a ministros do STF nas investigações. Décimo fato, a CPMI aprovou na mesma sessão 87 requerimentos, incluindo quebras de sigilo do Banco Master, da Credit System, e convocação do sócio Augusto Ferreira Lima. A investigação está se expandindo. Bloco 9. O veredito. O que esses fatos significam para você?
O que está acontecendo hoje não é uma crise isolada, é o resultado de anos de poder sem controle, onde os mesmos que julgam os outros usam os instrumentos institucionais para proteger seus próprios interesses. O filho do presidente da República aparece em investigação de fraude bilionária. O STF é exposto internacionalmente por ligações com banco fraudulento. E a resposta do poder é sempre a mesma: tentativa de controle, opacidade e negação. Enquanto isso, o eleitor brasileiro decidiu, 52,2% querem mudança, e as pesquisas mostram que Flávio Bolsonaro cresce semana a semana como alternativa real ao governo atual. Os próximos 5 dias serão decisivos para saber se os dados de Lulinha chegarão à CPMI antes de Alcolumbre agir, e os próximos meses serão decisivos para o futuro do Brasil e do STF. Esse é o Brasil de 27 de fevereiro de 2026. Um fio que conecta o filho do presidente, ministros do STF, um banco fraudulento e o povo que paga a conta. E tudo isso vai decidir a eleição de outubro. Comenta aqui, você acha que a verdade sobre Lulinha e o STF vai chegar ao eleitor antes das eleições? Ou o poder vai conseguir controlar a narrativa mais uma vez? Sua opinião importa.